Galera, professor Rude aqui de novo para o terceiro vídeo dessa playlist. Se você não assistiu os outros dois vídeos anteriores, eu recomendo que você assista. O primeiro vídeo faz a caracterização do grupo dos plateumintos e também aborda um pouco sobre a taxonomia, divisão em grupos, tá? O segundo vídeo fala um pouco sobre o funcionamento desses bichos, digestão, respiração, excreção, coordenação nervosa, tá bom? E esse aqui é o último dessa playlist que você precisa para entender bem os plateumintos e poder resolver os seus exercícios aí da apostila, tá? Esse vai tratar do assunto reprodução. Quando se trata da reprodução, os plateumintos eles são bem diversificados, digamos assim, né? Eles têm mecanismos assexuados de reprodução e mecanismos sexuados. Então eles se reproduzem com ou sem sexo. E aí, mais uma vez, eu estou usando aqui a planarinha como modelo didático para você entender isso melhor, tá? Lembrando que as planárias são vermes livres. Existem outros vermes que são parasitas, era isso que eu queria ter te dito, tá? Vamos aqui para o primeiro mecanismo. Esse mecanismo é bem interessante. As planárias fazem muito isso. É o mecanismo assexuado, conhecido como fragmentação-regeneração. Então olha aqui para você ver, ó. Mais ou menos aqui na metade do corpinho da planária, ó, ela faz um estrangulamento. Os músculos começam a contrair, estrangulam o corpo dela aqui nessa região, até que se formem pedaços. Ela se divide em partes, pedaços. É o que a gente chama de fragmentação. Olha que legal. E aí o que vai acontecer, Rude? Cada fragmento vai se regenerar, né? Estou fazendo aqui em cima para você ver, né? Reconstruindo a planária por completo. Ó. Esse pedacinho aqui que está faltando foi reconstruído, formou uma planária completa. Esse pedaço aqui que está faltando a cabeça se reconstrói, ó, formando a planarinha completa, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem a regeneração, tá? Regeneração. Eu sempre gosto de soletrar, porque às vezes eu escrevo errado. Então, essa reprodução, que é uma reprodução assexuada, é conhecida como fragmentação-regeneração. Mas nos textos de biologia, você vai encontrar apenas a palavra regeneração, tá? Por quê? Porque às vezes não há fragmentação. Às vezes o animal sofre um ataque de um predador, ou então se acidenta no seu ambiente e regenera para poder reconstruir a parte perdida ou dar origem a um novo organismo. Bom, esse mecanismo reprodutivo aqui é interessante porque ele ajuda as planárias a repovoarem o ambiente. Então imagine o seguinte, imagine que essa planária está percebendo que no local onde ela vive, no seu habitat, o número de indivíduos está sofrendo uma redução. O que ela pode fazer? Ela pode sofrer a fragmentação em pequenos pedaços para dar origem a novos indivíduos. Esses novos indivíduos que foram formados, eles são geneticamente idênticos, são clones, tá? Então vale ressaltar que os clones apresentam as mesmas fraquezas e as mesmas deficiências. Então preste atenção, montar muitos clones pode ser perigoso. Por quê? Os clones são susceptíveis aos mesmos tipos de problemas, tá? Mas é uma reprodução que garante aí um repovoamento rápido de uma região, beleza? Então como é que a gente escreve ali, Rudy? A gente escreve então reprodução assexuada por regeneração. Famosa regeneração das planárias, tão citadas aí nos textos de biologia. Ô Rudy, o que ela tem para poder se regenerar? Esses animais apresentam um estoque quase que ilimitado de células-tronco, tá? Células-tronco que eles vão usar para realizar esse processo reprodutivo aí, ou para simplesmente regenerar de algum trauma, tá bom? Interessante, né? Felizmente nós não temos essa habilidade. Ao longo do nosso curso evolutivo, nós, seres humanos, mamíferos de uma forma geral, substituímos a regeneração pela cicatrização. Então, se esses animais cicatrizassem, o que ia acontecer? No local aqui da fratura, ia formar uma massa de fibras aqui, fechando o local. Ao invés de fazer isso, o animal regenera a parte perdida, dando origem a um novo organismo. Organismos esses que são idênticos, tá? São os clones. Beleza? Interessante, né? Agora vem pro lado de cá. Além da reprodução assexuada, as planárias e os outros plateumintos investem energia na reprodução sexuada, que é uma reprodução um pouco mais cara, um pouco mais perigosa, mas que gera frutos positivos. Que frutos são esses? Organismos que têm identidades genéticas diferentes, organismos com variabilidade genética, tá? Dá uma olhada aqui nesse desenho para você ver. Você está vendo duas planárias. Vale ressaltar que as planárias são o quê, Rude? São hermafroditas. Então aqui você está vendo um organismo hermafrodita e aqui outro organismo hermafroditas. O que são organismos hermafroditas ou monóicos? São organismos que apresentam os dois sistemas reprodutivos, os dois genitais reprodutivos, tanto masculino quanto feminino. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aqui o acasalamento.
Isso mesmo. Eles posicionaram seus poros reprodutivos, e esses poros reprodutivos, que são aberturas corporais, vão permitir a troca de gametas. Quais gametas são trocados aqui, Rude? Sêmen, tá? Gameta masculino. Então, você está tendo aqui uma troca de sêmen. Rude, o que é sêmen? Sêmen é a secreção reprodutiva masculina. Né? Nessa secreção reprodutiva masculina, você encontra os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, eles trocam sêmen aqui, como você está vendo. É o que a gente chama de fecundação cruzada, tá? É a fecundação cruzada. Fecundação cruzada. Escrevi errado, perdão. Fecundação cruzada. Fecundação cruzada. Bom, para ser fiel aqui a vocês, essa primeira imagem aqui não é bem a fecundação cruzada, é simplesmente a troca de sêmen. Mas após cada parceiro receber sêmen, né, essa planarinha receber sêmen dessa e essa receber sêmen dessa, elas se separam. Quando essa planária for fertilizar os seus gametas femininos, ela usa sêmen dessa, tá? Ela usa os espermatozoides dessa. Quando essa for fertilizar os seus gametas femininos, ela usa o sêmen dessa ou o espermatozoide dessa. Legal, né? E aí, o que acontece? Você tem aí, embora organismos que sejam hermafroditas, realizando fecundação cruzada para reduzir ou para minimizar, né, a redução da variabilidade genética na população de uma forma geral. Então, este é um artifício para não deixar a variabilidade genética da população se reduzir. Legal, né? Show de bola. Eles podem ir até um pouco mais além, sabia? Para evitar a autofecundação, eles podem desenvolver as estruturas reprodutivas em períodos diferentes. É uma coisa que a gente chama na biologia de dicogamia. Como assim, Rudy? Me explica um pouco melhor. Quando o sistema ou genital feminino estiver pronto, o masculino não está. E vice-versa. Legal, né? Beleza. E depois que eles se fecundaram, cada um vai seguir o seu curso, né? Depois que eles trocaram sêmen e se fecundaram, cada um segue o seu curso. E aí, as planárias, elas têm o costume de fazer isso aqui, ó. Elas produzem, olha que legal, casulos. O que são casulos, Rudy? Casulos são estruturas que abrigam ovos e os juvenis. Olha que legal, aqui você está vendo um casulo ainda em amadurecimento, aqui um casulo um pouco maior, e esse casulo já abriu e está liberando aqui as novas planárias que surgiram por fecundação cruzada. Então, as planárias, assim que elas terminam a fecundação cruzada, elas produzem os casulos. Vejam que os casulos eles são depositados junto a algum tipo de vegetação subaquática, ou próximo aqui ao solo, né? Próximo ao substrato aquático. Os casulos se fixam na vegetação ou em alguma coisa subaquática, algum objeto subaquático, permitindo o desenvolvimento lá dentro dos ovos. Nesse caso, os ovos se desenvolvem diretamente em novos organismos completos. Aqui vocês estão vendo as planarinhas. São os juvenis. Tá? Mas existem plateumintos, vale ressaltar, que têm desenvolvimento larval, ou seja, dos ovos vão surgir larvas. É o que acontece no grupo dos tremátodos e no grupo dos cêstodos, tá? Então aqui, ó, nos turbelários, nas planárias, o desenvolvimento é direto, mas lá nos outros grupos de plateumintos o desenvolvimento é indireto ou larval. Beleza? Gostaram? Curtiram? Espero que isso ajude vocês nos estudos e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no YouTube para a gente poder estudar mais os animais, tá bom? Um abraço apertado aí, assista essa playlist, vai ajudar bastante. Tchau!